precisamos primeiro entender aquilo que é o anúncio que foi feito há muito tempo. E isso, essa palavra Messias, que em grego nós temos Cristo, ela tem a etimologia, a origem dela na tradição judaica mesmo, né? A questão do Messias prometido, do Messias, o ungido, o escolhido para fazer uma determinada função religiosa, digamos assim, né? Sacerdotal, isso vem da tradição judaica. E só que, é claro, eles entenderam pelas profecias que num determinado momento viria o Salvador, o ungido mesmo, definitivo, o Messias definitivo, e ele viria e ele libertaria Israel. Eles entenderam isso, eles só não entenderam a forma como isso aconteceria e não o reconheceram quando ele esteve aqui, tá? Então, embora a questão ungido, né, seja da classe sacerdotal, então o sacerdote, o primeiro ungido foi Arão e aí seus filhos, e aí da linha de Arão nós tivemos a classe sacerdotal, nós tivemos a rejeição ali com Eli, né? E aí Samuel assumindo a posição de sacerdote, mas nós temos toda a classe sacerdotal. Cristo mesmo é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O apóstolo João fala que nós somos reis e sacerdotes, ali em Apocalipse, e Pedro fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Então a linhagem sacerdotal, ela nunca se extinguiu. O sacerdote, o sumo sacerdote definitivo, o ungido, o Messias, é Cristo. Mas a linhagem sacerdotal, ela nunca se extinguiu. Nós temos um grande problema em tudo isso só. É que foi a própria classe sacerdotal que matou Jesus, né? Ali através de Anás e Caifás, a classe sacerdotal que matou Jesus. E aí nós entendemos o sacerdócio, entendemos a nossa condição sacerdotal, a nossa condição apostólica, e entendemos que nós precisamos, e temos a palavra de vida eterna, a palavra de Cristo, a palavra da verdade, nós só não podemos matar isso com as heresias. E se nós assumirmos heresias e chegarmos a falar tamanhas asneiras, né, como essa, nós estaremos matando a Cristo. Nós estaremos também, a classe sacerdotal, matando o Senhor. E nós não podemos fazer isso. Agora, preciso decorar que é nestorianismo, que é arianismo. Não precisa decorar nada disso. A não ser que teu chamado seja um chamado para ser um professor, e eu oro para que nós levantemos professores, nós precisamos de professores do ministério. A menos que teu chamado seja um chamado de ser um professor, aí você vai precisar, como professor, estudar. Mas isso já vai fazer parte do teu perfil. Estudar coisas além daquilo que é o comum do dia, né, do dia a dia. Mas no ministério normal, nós não temos que guardar esses nomes, guardar esses itens, nada disso, né? Mas é só para o conhecimento nosso mesmo, tá ok? Bom, então, nas aulas anteriores, né, que estão os vídeos, né, que foram passados para vocês, nós tivemos... Eu só não tenho o mouse aqui? Ok, isso. Nós tivemos duas aulas, né, e nós colocamos algumas coisas lá em relação a isso, a introdução à cristologia, e fomos atrás de algumas coisas que são fundamentais para isso. Bom, então, como nós falamos, cristologia é o estudo do Messias, é o estudo do Cristo. Nós sabemos que ele é o Cristo, nós sabemos que Jesus é o Senhor, nós temos certeza disso, né? Mas aqui existem as argumentações para que nós possamos estar fundamentados de uma forma a não ter a questão, né, de abrir uma dúvida em relação a isso, e nos posicionarmos sempre com as pessoas que vierem falar alguma coisa contra isso, né? E vierem a trazerem, de repente, essas teologias da curiosidade, né? A internet está cheia de teologia da curiosidade. Sempre tem uma curiosidade, e muitas delas, a maioria delas são coisas erradas. Então nós precisamos saber aquilo que a gente vê ali na internet, né? Mas então, é isso, né? O Messias profetizado pelo povo de Israel, né? Nós sabemos que é Jesus Cristo, né? Jesus é o Cristo. Mas não é somente isso, tá? Nós temos que entender que foi o próprio Deus que se fez homem. Então esse Cristo não é um Messias que foi anunciado e veio, mas é o próprio Deus que veio, se fez homem e cumpriu a profecia por nós, né? E nós temos a salvação através do seu sacrifício. Então, nós temos um Deus, como nós falamos, né? Nós temos um Deus que se fez homem para levar-nos de volta ao Senhor.
E é isso que a gente estuda na matéria de Cristologia. Bom, muito bem. Então, se a gente não olhar para a Bíblia num primeiro lugar, porque quando a gente está conversando com as pessoas, existe uma coisa: a minha regra de fé é a Bíblia. Eu não tenho outra regra de fé. Mas uma pessoa que é cética, uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não tem comunhão com o Senhor, ela não acredita, e ela acha que esse é um livro qualquer, assim como um livro que foi escrito por algum outro autor. Então, chegará o momento em que nós poderemos mostrar para a pessoa que esse livro é diferente. Mas, num nível de conversa fora da Bíblia. Então, nós temos algumas coisas que nos mostram que é real. E é interessante, existe uma premissa que diz o seguinte: como que você sabe se uma coisa é real ou não? Né? É claro que se eu falar assim, ó, computador está aqui, isso é real, a mesa está aqui, é real, nós estamos aqui, isso é real. Mas isso não é uma coisa que talvez seja até subjetiva, ou talvez não seja visível. Então existe uma premissa que diz o seguinte: se os efeitos são reais, então é real. Se causa efeito real, se tem consequência real, é porque a raiz é real. E nós temos que dar ouvido àquilo, temos que dar atenção àquilo, né? Porque do nada não dá para acontecer alguma coisa. Acontece de alguma coisa que já está fundamentada. Então a gente precisa investigar, né? E olhando para o mundo, então, nós temos evidências, né, em relação a Cristo no mundo, tirando a questão bíblica, né, mas entrando naquilo que é a conversa em relação ao mundo. Então, aqui as evidências mostram, né, que o mundo assimilou essa condição, o mundo cristão assimilou, né, que Jesus é o Cristo. Então, primeiro, ele é a figura central da história do mundo. No Ocidente, a forma como nós contamos as datas, os anos, né, nós dividimos em antes de Cristo e depois de Cristo. Por mais que uma pessoa ela não aceite Jesus Cristo, que ela seja cética, que ela seja ateu, mas quando ela vai falar uma data, ela vai falar antes de Cristo ou depois de Cristo. Então existe ali uma menção a isso, né? E para ela é só uma identificação. Se você for pedir para explicar o que é o antes de Cristo e depois de Cristo, ela vai dar uma explicação em relação a uma crença que existe, né? Mas não a aceitação dela. Mas de qualquer forma está lá, ó, antes de Cristo ou depois de Cristo. Por quê? Porque que o mundo é regido, o mundo ocidental, né? Ele é regido na questão de datas em relação a uma divisão de antes ou depois do nascimento de Cristo. O próprio Natal. Por que existe o Natal? O Natal não existe para comprar presente só. É comércio. É óbvio que é comércio. Mas a palavra Natal significa nascimento. E se existe Natal, é porque alguém nasceu nesse dia. E se alguém nasceu, é aniversário. Assim, milhões de pessoas, né, nascem todos os dias, nasce um monte de gente. Hoje tem gente nascendo a cada minuto, nascendo, ok. Mas nenhuma delas recebeu uma honra de ter a data dela reconhecida como o nascimento, o Natal. E aí precisa dar atenção. Só é Natal porque nasceu Jesus. Tá lá, né? Nós temos, né? Nós somos uma civilização chamada cristã. Tanto os cristãos quanto, se você for falar, por exemplo, o Brasil é uma nação cristã, né? Embora tenha a questão do Estado laico, aquelas histórias todas, mas é uma nação cristã. E aí houve um tempo em que o catolicismo era a maioria, mas o catolicismo é cristão, né? Mas também nós, que seriam protestantes, né? Cristãos e protestantes, nós temos um número bem expressivo hoje em relação a equilibrando essa quantidade de cristãos no Brasil. Mas se pega, os Estados Unidos é um país cristão, então países cristãos também esse termo é empregado. E por quê? Porque existe uma nação que acredita em um Cristo que veio, né? Tivemos, né, guerras e conflitos em nome de Cristo. Começamos com as cruzadas. As cruzadas foram as guerras mais importantes que existiram em nome, né, do Senhor. Enfim, muitas coisas no mundo. Então o mundo também comemora a Páscoa. Nós comentamos, a festa religiosa cristã mais importante para o mundo é o Natal, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de sabedoria. Mas para o cristianismo,
Só existe o cristianismo por causa da Páscoa, porque nós temos um Senhor que veio, havia sido prometido, veio, cumpriu o seu ministério de estabelecer o reino de Deus na terra e se sacrificou por nós, levando-nos à condição de salvação. Então, a Páscoa é a data mais importante para nós. Então, também, né, é um valor, né, que está aí e escancarado no mundo, para que o mundo veja. Agora, como a própria Larissa comentou, né, quando vocês foram ter treinamento esse ano, e entrou lá a pessoa para falar e falou que vai acabar com essas festas de Natal, Dia das Mães, né? Então os educadores, a lá Paulo Freire, né, na sua linha aí de ensino, eles querem acabar com essas festas. Para que a Páscoa? Não existe, não tem sentido a Páscoa, né? Por que Dia dos Pais e Dia das Mães? Seja Dia da Família, porque hoje tem duas mães criando uma criança, né? E tem criança que não tem pai. Então, para que falar Dia dos Pais e Dia das Mães? Então, eles querem acabar com isso. Nas escolas municipais já. Então, esse ano aqui não vai ter, é isso? Não vai ter. Esse ano, que nem hoje mesmo eu vim direto da reunião. E aí entrou na pauta, né? Semana que vem, Dia das Mães, vai fazer um cartãozinho. Uma professora queria fazer. E aí as outras não. Aqui a gente não comemora. Então, mas aí compete aos pais pressionar tanto a escola quanto o governo municipal, que é um governo cristão, para que isso mude, né? Porque a minha filha estava numa escola cristã e na escola cristã, isso acho que há 10 anos atrás, ela estava numa escola cristã e a escola cristã tirou o Dia das Mães e deixou o Dia da Família, não, tirou o Dia dos Pais, deixou o Dia das Mães, tirou o Dia dos Pais. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei, eu sou pai, né? E aquele negócio de estar junto ali, estar correndo para cima e para baixo, levando e chorando e fazendo lição junto e brigando, rolando no chão. Eu falei, como no Dia dos Pais? Não, é porque tem muita criança que não tem. Muita criança quanto? Qual é o percentual disso? É uma parcela, né? Em cada classe tem o quê? 2 ou 3? 30, né? Agora, se o mundo está errado, se o mundo tem os seus problemas, o cristianismo está aqui para mostrar aquilo que é correto e se posicionar corretamente em relação a esses problemas. Não é porque o mundo teve problemas ali nas suas constituições familiares que o cristianismo vai deixar de falar qual é a constituição correta, que agrada o coração de Deus e que faz com que a família seja uma família estruturada. E nós precisamos falar. Eu não tive pai, assim, presente na minha vida também. E então, quer dizer, e morei muito pouco com ele. Morei depois que já tinha 8, 9 anos de idade. Mas nem por isso eu vou viver uma vida lamentando o fato de ter acontecido alguma coisa. Para com isso, né? E nós estamos aqui para mostrar aquilo que seria o bom, o correto. Então nós precisamos nos posicionar. Bom, e temos valores cristãos também, como por exemplo a cruz como um símbolo universal de morte. Então todo lugar que você vê uma cruz tem um símbolo de morte lá, né? Usa-se a cruz como um símbolo de cristianismo, mas não é. O símbolo do cristianismo é o peixe, né? Aquele é o símbolo do cristianismo. Mas as igrejas colocaram cruz, né? Principalmente a igreja católica, cruz como símbolo de cristianismo. E nós cantamos, né? A cruz me libertou, né? A cruz não libertou ninguém. Quem libertou foi Cristo moído numa cruz. A cruz é um sinal de maldição. A cruz é um símbolo maldito. E a palavra de Deus fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós, levou nossos pecados como um pecador sem nunca ter pecado. Então quem nos libertou foi Cristo, jamais foi uma cruz. Então, a cruz me libertou é assim, eu tenho que entender que na cruz Cristo foi crucificado, deu a sua vida por mim e isso fez com que eu fosse liberto. Então, como uma licença poética, a cruz me libertou. Eu não vou exaltar a cruz. A cruz foi o objeto de tortura, martírio e morte do meu Senhor. Como é que eu vou exaltar a cruz? Eu tenho que exaltar o Senhor da cruz, a Jesus, né? Então, usa-se muita licença poética em hinos, mas que trazem ali uma pobreza de explicação. E eu digo isso porque todos nós aqui provavelmente somos capazes de entender a cruz me libertou.
mas eu falo com relação àqueles que não conhecem, aqueles que chegam, aqueles que estão vindo para a igreja. Então, é dar a eles um alimento muito mais sólido do que é o nosso relacionamento com Cristo. Porque parece assim, Cristo veio para morrer na cruz mesmo. O ministério de Cristo era morrer na cruz. Pum. Não era. Cristo foi feito para morrer na cruz. Não foi. Não é isso. Quando o Senhor fez todas as coisas, Ele já fez. Jesus para morrer na cruz. Não é. Não é assim. Não é simplório desse jeito. Não é banal. Não é sem dar valor. Não é sem ser pesado e ter cumplicidade e responsabilidade da nossa parte. Então, essas licenças poéticas tornam o negócio pobre. Esse é o detalhe. Pobre, né? Dependendo de quem recebe isso, é heresia, porque não entende, né? Mas é pobre. Então, e aí para quê? É isso. Aí se ajoelha diante da cruz. Não. Bom, teria que cantar Jesus me libertou. Exatamente. E é tão fácil, us e us. Pronto. É só trocar a cruz por Jesus. Olha que fantástico. Mas enfim, tá. Só para colocar aqui. Também, muitas igrejas no Ocidente, nós temos muitas igrejas, né? Então, essas igrejas mostram que existe alguma fé, alguma coisa assim, né? E nós temos também um calendário que é o nosso calendário gregoriano. Nosso calendário é o calendário que o Papa Gregório fez, tudo errado, né? Hoje nós estamos 6 anos atrasados em relação àquilo que é o que deveria ser a data de hoje, né? Então hoje nós deveríamos estar mais ou menos no dia 2 de maio de 2029, tá? 2029, 2028, por aí, né? Estamos em 2023. Porque Cristo nasceu de 4 a 6 anos antes do ano zero, né? Então, a gente fala assim, Cristo nasceu 6 anos antes de Cristo. Aí confunde a cabeça, né? Mas é que o nascimento se deu... Se for falar isso uma hora de manhã, estão acordando. Não dá. É que ele nasceu 6 anos antes daquilo que colocaram como marco zero, né? Então, o calendário gregoriano, ele está defasado em relação àquilo que seria uma realidade. Mas também estamos usando isso e ninguém vai corrigir isso mais. Ninguém vai corrigir isso hoje. É como o 25 de dezembro. É como o 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, exatamente. Mas o 25 de dezembro é o seguinte, foi uma data que foi usada porque era a data do solstício. A Igreja Católica fez muito isso. Ela pegou festas pagãs fortes e para fazer com que a festa cristã fosse forte, ela coloca essa festa cristã nessa festa pagã. E aí os cristãos passam a comemorar juntos e mistura tudo. E aquilo se transforma numa festa cristã. O problema é que os elementos também se misturam, do paganismo com o do cristianismo. Isso é a história da igreja que a gente vê. O próprio fato da festa de Todos os Santos e a véspera de Todos os Santos ser o Halloween também é isso. Então a gente tem, mas isso entra em história da igreja, mas são os erros cometidos aí, né? Como estratégia, era uma estratégia. Ao invés de começar uma data nova, para todo mundo começar a comemorar aquela data, ele já pega uma data forte, já põe lá outro rótulo e fica, né? Porque, de fato, o nascimento se deu mais ou menos no começo de outubro. Aquilo que seria até mais ou menos 12 de outubro, que é o dia da Cida, né? Aí já... Bom, mas voltando aqui. Então, quando eu falo, quando eu aproveito a aula para chatear vocês, é porque eu quero dar fazer com que a maquininha dê uma rangida aí, para a gente começar a pensar algumas coisas. Porque às vezes a gente fala algumas coisas e a gente não tem o real entendimento daquilo. Vou continuar cantando o hino da Ana Paula Valadão, vou continuar cantando, não vou deixar de cantar. Mas quando eu for cantar, eu vou cantar entendendo. Não é aquilo, né? Isso, da cruz. Então, eu vou... eu preciso cantar, eu não posso, na verdade, cantar nada ao Senhor, falar nada ao Senhor, sem entender o que eu estou falando. Eu preciso entender o que eu estou falando. Porque a canção é uma oração. Porque você está falando com Deus, o louvor te leva a, se você deixar, te leva ao nível de adoração. Então, eu tenho isso no começo me incomodou muito também, né? E tem hino que eu canto hoje, tá todo mundo cantando Senhor, tá todo mundo cantando você, e eu falo Senhor. Na hora de cantar, porque isso é meu, para mim, né? Mas não tem problema eu falar você. O problema é o seguinte,
Então vamos lá, vamos partir do princípio do porquê o você. O você dá uma conotação maior de intimidade, tá? Esse foi o motivo pelo qual começou a se introduzir o você. Então o você dá aquela conotação maior de intimidade com o Senhor. Eu chamar o Senhor de você porque Ele é o meu Senhor, Ele se fez homem, como eu, Ele esteve aqui, então eu mostro intimidade. Quando eu falo Senhor, parece que eu coloco Ele distante. Esse foi o princípio. Mas tem um detalhe. Se eu consigo, se eu falando você para o Senhor, eu consigo adorá-lo, mas quando eu falar Senhor eu não conseguir adorá-lo, então eu tenho um problema. Porque eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade, falando você e falando Senhor. Nos dois momentos. Porque são a mesma pessoa. Porque não se trata de uma palavra, de um título, do que quer que seja. Se trata de um relacionamento. Então, tá, se é para trazer intimidade falando você, tá liberado. Você vai falar você. Mas também tem intimidade quando você fala Senhor. Não sei se isso é por causa da criação, eu não consigo falar você do meu pai. Mas é isso mesmo, Nem pra minha mãe. Mas as crianças hoje... Muito menos pra Deus. Então, mas as crianças hoje não conseguem falar Senhor para as pessoas mais velhas. Não. Então, né? Só que, vamos voltar para uma outra parte agora. Vamos lá. Aí na Bíblia fala assim, Senhor, Tu és o meu Deus. Você falar Tu para Deus é a mesma coisa que você falar você. E se você vai para o sul, Tu estás aqui, chegasse agora. Então, mas você fala o tu como você. Da mesma forma que a gente fala um monte de você lá, aqui, lá, você fala um monte de tu, com o mesmo sentido. E a gente nunca achou estranho de a Bíblia falar tu para Deus. Mas achamos estranho de falar você. Então tem muito mais a ver com cultura do que com o relacionamento. Aí voltamos, o importante é o relacionamento, né? Pega agora a língua inglesa. You. You é tu, é você. É isso. Não tem uma outra palavra, né? E aí é você. Então, assim, essa liberação, nós só temos que entender qual é o motivo pelo qual se está falando. E dependendo do motivo, se esse motivo levar a uma diminuição de quem é Deus, aí está errado. Então o nosso entendimento tem que nos levar a saber o porquê nós estamos falando, e não tem nada que impeça o ministro do louvor moendo lá de falar você e eu falando Senhor. Acabou. Não estou bravo com o ministro do louvor. Estou aqui com o meu Senhor, estou adorando, e isso é individual de cada um. Perfeito. Perfeito. A gente não pode impedir de falar você. O que a gente pode é ensinar que você é tão intenso e tão poderoso quanto o Senhor. Deixa eu antecipar, vou dar um spoiler do porquê o peixe também, tá? Quando os cristãos estavam sendo perseguidos, então não poderia se falar em nome de Jesus. Não se poderia falar em ser cristão, porque estavam sendo perseguidos, Nero estava colocando na arena, estava todo aquele negócio. E Jesus fala, né? Vinde após mim, né? Eu vos transformarei em pescadores de homens, né? Para aqueles pescadores de peixes. Então a relação do peixe, do pescador de homens tem alguma coisa a ver. Mas o detalhe é o seguinte: em grego, peixe é istos, I-C-H-T-U-S, istos, peixe. E Jesus Cristo é Jesus Christus. Daqui a pouco vai aparecer no slide. E se você pegar na forma de um acrônimo, Jesus Christus, você forma Cheetos. Forma istos, né? Não o salgadinho, não, você forma essa palavra. Então o que eles faziam? Para se identificar, eles usavam istos e usavam o símbolo do peixe. Se viesse algum perseguidor, nós somos pescadores, né? Agora, para os cristãos, nós somos cristãos. E o símbolo do cristianismo, que eles não podiam usar a cruz também, que a cruz mostrava quem eles eram, né? Por causa da cultura ali que já tinha sido estabelecida. Tá? Eu não sei se é verdade, mas quando eu não sabia se eu era cristão ou não, eu pegava uma farinha e fazia um arco no chão.
Se o outro também fosse cristão, ele fazia outro arco e fechava o peixe. Fechava o peixe, é isso mesmo. É isso aí. É isso aí. As formas deles se identificarem. É isso mesmo. Tá? Bom, vamos lá então. Olha, já estamos no segundo slide. Então, da mesma forma, então. Ó, volta, deixa eu voltar. Esquece, vou primeiro slide. Bom, só que eu vejo um problema neste slide aqui. A gente está falando de datas, de civilização, a gente está falando de guerras, a gente está falando de uma série de coisas, né? Nós temos também a Bíblia. Para o mundo parece que aconteceu o seguinte: então formou um grupo cristão, esse grupo cristão escreveu lá um livro com um monte de coisa, né, falando a respeito disso, e aí esse livro que esses cristãos escreveram, hoje eles falam que isso os transformou em cristãos, e essa é a regra de fé deles. Ué, mas eles é que fizeram aquilo? Então o que é isso? O que significa isso? Quer dizer, vocês fizeram esse livro e falam que esse livro é que formou vocês? Esse é o pensamento do mundo. Então esse livro não tem sentido para eles. Só que aí é que começa a entrar a diferença daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a vida que existe na palavra de Deus, daquilo que existe, como nós vimos em introdução bíblica, a forma como a Bíblia ela foi feita, 1.600 anos de distância, do primeiro ao último texto, 40 pessoas diferentes, no mínimo, escrevendo, a maioria sem se conhecer, as do futuro falando das do passado, ok, mas as do passado profetizando exatamente aquilo que no futuro ia acontecer. E a gente fala de Isaías 53 sobre a cruz, mas eu acho que o Salmo 22 da cruz ele é mais explícito ainda, né? Aquilo que estaria acontecendo 800 anos depois, 1000 anos depois, exatamente. E é impossível que alguém leia Isaías 53 vendo Cristo pregado na cruz e falar: eu vou fazer esse negócio aqui, eu vou fazer isso que está escrito aqui. E por mais que faça, que quisesse ser esse Messias, de ser martirizado, de ser crucificado, de fazer tudo aquilo, não teria autoridade, porque seria um pecador. Então, assim, a Bíblia, ela é fantástica, e ela é completa naquilo que o tempo não fazer a menor diferença para ela. Né? A menor diferença daquilo do que está acontecendo. Você narra um evento futuro no passado, como se já tivesse acontecido. E isso é fantástico. Então a Bíblia não é qualquer objeto, né? Então quando aí houver a argumentação de um livro, e esse livro é um livro como outro qualquer, então vamos fazer o seguinte: então você lê esse livro qualquer, lê um texto, uma parte dele, e se você vê que realmente ele é um livro qualquer, aí você não acredita em Jesus Cristo. Faz esse desafio para a pessoa que é cética, faz esse desafio para a pessoa que não acredita. Daí ela fala: o que eu vou ler? Aí você fala para ela: lê 1 João. Lê 1 João, a primeira carta do apóstolo. Só ela. Se a pessoa lê, e é claro, enquanto ela lê, você fala assim: lê durante a semana que vem a gente conversa. Durante essa semana, jejua pela pessoa, ora pela pessoa, deixa Deus se manifestar, porque ela já deu a legalidade, ela já está dando abertura de ler um livro que ela acha que é igual a todos os outros. Faz isso. Se Deus não se manifestar na vida dela, mostrando a diferença dele para tudo aquilo que ela conhece, né? Então o nosso cristianismo é muito fraco. Tá? Faz isso, sempre usa isso. Mas, então existe um mundo que ele foi todo formatado em relação ao cristianismo, em relação àquilo que os adventos que aconteceram, e colocamos isso em relação a datas, em relação à história, em relação a tudo que existe. As pessoas veem por aí explícito marcas de cristianismo, né? Voltando a falar em relação àquilo que a gente começou a falar das datas, né? Por mais que uma pessoa queira, por exemplo, eu quero acabar, por exemplo, com a Páscoa, o comércio não deixa. Por mais que eu queira acabar com o Natal, o comércio não deixa, né? Porque são datas comerciais para o mundo, então eles não vão deixar. Só que nós, posicionados em Cristo, nós nunca vamos deixar de falar, e não tem como você tirar isso. Agora, datas paralelas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, esse tipo de coisa, é uma questão de posicionamento para que eles não avancem mais contra tudo isso, né? E é bom, é um exercício para a igreja se posicionar, isso é necessário. Bom, mas então existe todo um mundo marcado por marcas do cristianismo, por mais que a pessoa não aceite, né? E para isso então
O que vai fazer a diferença do mundo não são esses rótulos do mundo, né? Igrejas cristãs, datas antes de Cristo, depois de Cristo, essas coisas para a pessoa são rótulos. Ela não tem relacionamento com isso. Mas quando ela olhar a minha vida e a tua vida mudada por esse cristianismo, e quando ela entender um Cristo vivo dentro de nós, aí ela vai dar atenção. Então nós temos que ter impactos, né? Tanto interiores, que é aquilo, eu tenho certeza da salvação, eu mudei de vida, eu nasci de novo, eu tenho a certeza daquilo que eu vivo, eu fui justificado, então eu tenho uma linguagem, uma postura, um posicionamento diante dessa pessoa, diante do mundo, de que eu sou uma pessoa cristã e que é diferente daquilo que o mundo vive. E isso faz ela prestar atenção em algo diferente. Ela pode até falar, você é chato, você é uma pessoa sem graça, pode até falar, mas ela vai estar falando, você é diferente. E se for da nossa família, a gente sempre falou isso, nunca vai cansar de falar. E se for da nossa família, for nosso parente, antes a gente ia lá no pagode, no final de semana, churrasquinho, nem tem mais churrasquinho, né? Eu ia falar fazer, eu era mesmo. Aí tem um churrasquinho lá, tal, tomava umas, e aí você não vai mais. Você não vai mais ser envolvido com essas coisas. Por quê? Porque não é um ambiente que eu me sinta bem. Mas aí a pessoa vai falar para você, vamos lá tomar uma cerveja e tal. Aí você vai falar assim, não gosto. Você está mentindo, porque você adora. Mas você deixou isso e deixou o Espírito Santo tratar isso no teu coração para que isso não te faça mais falta e que você viva sem isso. Mas se na semana passada você aceitou Jesus Cristo hoje e amanhã te convidarem e você falar não gosta, você vai estar mentindo. Não pode. Né? Eu estou tomando remédio. Estou tomando remédio, não posso tomar. Mentira, vai ficar doente. Está mentindo. Não pode mentir. Tem que ser verdadeiro. Viu? Vamos lá, tal. Eu chego mais tarde, tal. Aí você chega lá, oferece cerveja. Não, eu vou tomar um refrigerante, vou tomar uma água, tal. Se você não está no mérito que a cerveja faz mal, o pessoal vai provar para você que a Coca-Cola é 10 vezes pior que a cerveja. Não faça isso, né? Mas é aquilo. E você falando, não, vou tomar uma água, não vou tomar, tal. Isso é um sacrifício, é um negócio chato, ruim, né? Mas você vai mostrando para a pessoa isso. Você vai mostrando mudança para a pessoa. Viu? Na primeira dor de barriga que tiver, vão ligar para você, ora para mim. É batata isso, batata. Primeira dor de barriga que tem, viu? Que ninguém saiba, mas ora por mim, mano. Ora por mim. Eu vou ver uma seleção de emprego lá. Ora para mim, hein? Ótimo, perfeito. Você está evangelizando. Mas a gente tem que ter postura de mudança, né? Interior, mudança de estilo de vida, organização pessoal. Isto é a marca realmente do cristianismo no mundo. Esta é a marca que nós temos que mostrar, é a marca que acompanha cada um de nós, né? E é isso, Cristo está em nós, e não existe cristianismo sem o Cristo se movendo em nós. Existe o cristianismo só com uma igreja, com uma cruz? Não existe. Existe um cristianismo só porque existe antes de Cristo e depois de Cristo? Não existe. Mas existe cristianismo porque eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador? Existe. Aí existe, né? E é exatamente isso, tá? E como dizem Colossenses, né? Ele é a esperança da glória que eu tenho e é isso que eu transmito às pessoas. Então, o cristianismo, embora tenha suas marcas, seus rótulos, né? Nas nossas vidas que isso fica evidente. Diferenças existem entre aquilo que as pessoas acreditam e aquilo que nós vivemos. Isso aqui a gente vê até na internet, né? Eles colocam lá que Confúcio, Buda, Maomé morreram propondo um caminho, né, para as pessoas. Mas Jesus Cristo é o único que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E só ele se intitula como sendo o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. E a gente vai ver isso depois, do Senhor se intitular. E a pessoa pode perguntar, e daí? Mas aí a gente vai entender isso. Então, mais do que Buda, Maomé ou Confúcio falarem heresias, a própria igreja passou a falar heresias a respeito de Jesus, né? Mas nós temos que ter um Jesus, um Cristo real, né? E a nossa base, né, em relação àquilo que a gente conhece, acredita da palavra de Deus, é tudo aquilo que está sendo, que foi transmitido a nós, que foi trazido a nós, e que foi falado em momentos diferentes, por pessoas diferentes, em níveis diferentes aqui de atuação na Terra, pelos profetas que profetizaram e depois os apóstolos deram testemunha, né?
os judeus mesmo, né, mostraram aquilo por ser o povo escolhido, mas o judaísmo também não me representa, não, porque eles não aceitaram a Jesus Cristo. E por mais que o judaísmo, o judeu seja o povo escolhido, eles não aceitaram, né, e mataram o Salvador. Claro que ele morreu por minha causa, né? Mas aquele que era o povo escolhido, aqueles que eram sacerdotes, eles mataram ao Senhor. Então, e não aceitaram até agora. E eu não tenho como falar a respeito de salvação, de uma vida eterna. Eu não tenho como falar de uma vida com Deus sem Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem Ele. E o judaísmo não tem Cristo. Eles não têm Jesus. Então o judaísmo não pode me representar. A história do relacionamento de Deus com os judeus, com o povo de Israel, ela é fantástica. Ali mostra a presença de Deus, eu tenho que entender isso. Mas todas as profecias, nós vamos ver intensamente isso. Nessa matéria, a gente tem, assim, a gente vê a Bíblia de trás para frente, muitos versículos. Profecia, confirmação, profecia, confirmação, profecia, confirmação. E para a gente conseguir assimilar isso da forma correta. Mas o judeu não aceita. Então o judeu não me representa também. E eu tenho que saber quem me representa. Quem tem a palavra de vida eterna em Cristo me representa. E palavra de vida eterna não se vende, né? Também, né, a palavra que foi falada aos samaritanos, aos gentios e para o homem de hoje com o id, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e nós estamos aqui porque alguém foi até nós e falou a respeito de Cristo. Então, essas informações todas, passei no vídeo para vocês. E o ponto de partida? Ponto de partida é nós começarmos a entender, então, pela Trindade. Nós já falamos a respeito da Trindade, né? Não é uma palavra bíblica, mas é uma palavra que mostra o que seria a unidade perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Judaísmo não tem Pai, Filho e Espírito Santo, como nós já falamos, né? Dependendo da religião, eles não entendem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo também sejam dessa forma. Então nós cremos na existência de um único Deus que é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito. Não é físico. A constituição do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é física. Não existe como você representar isso no nosso mundo que é físico. Então o entendimento disso é terrível. Não dá para a gente conseguir entender isso. Porque as teorias falam, não, é o Pai que se transforma no Filho que se transforma no Espírito. Heresia, não é. Porque quando Jesus é batizado, nós temos ali o Filho, né, ali sendo batizado, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba e uma voz do céu dizendo que esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Os três ali. Mas também os três não são três separados. Porque se é separado, eu sou politeísta, eu creio em três deuses, eu não creio, eu creio em um só. Os três são um. Mas isso, na minha mentalidade, é difícil de eu materializar isso, não dá. É só uma questão de aceitação. E quando nós chegarmos na glória, o Senhor vai conseguir nos fazer entender isso melhor. Mas o mistério da Trindade, né, é algo difícil de você entender. Mas nós temos uma linha de pensamento que é assim: o Pai é o Criador, tendo no Filho a ação de concretização de todas as coisas por inspiração do Espírito Santo. Então do Pai emana poder, inspirado pelo Espírito, na obediência do Filho para que tudo aconteça, né? Então, assim, a existência de um existe no outro, e a maior função de um é fazer o outro existir, na unidade deles perfeita. Mas nós temos versículos bíblicos que nos falam que o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, o Pai é onipotente, o Filho e o Espírito são onipotentes, Pai, Filho e Espírito onisciente, Pai, Filho e Espírito criadores, os três, Pai, Filho e Espírito eternos, os três, santos, os três, santificados, santificadores, os três, salvadores, os três. E a Bíblia, ela precisa falar isso. Por quê? Porque não pode distinguir um do outro. Não distingue um do outro. Não mesmo. Na apostila vocês têm todas essas relações de versículo. Mas esse versículo para a gente aqui, ele é um versículo chave, 1 João 5,7. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. Tá? Mas isso depende da sua versão bíblica. Porque dependendo da versão está escrito. Porque três são os que testificam no céu. Se eu não me engano, o Pai, a água e o Espírito.
alguma coisa assim, tá? E esses 3 são um. Mas entendendo o contexto, nós entendemos daí que se trata, né, da Pai, do Filho e do Espírito, 1 João 5,7, tá? Deem uma olhada e questionem, né, se precisar. Mas a Trindade, então, ponto de partida. Nós temos um Pai, um Filho e um Espírito na sua essência, na sua existência eterna, perfeito. E num determinado momento, ele resolve criar todas as coisas. Mas a existência deles, perfeita, na eternidade, onde nós não alcançamos com a nossa mente, né? Mas é daqui que nós teremos o Filhos descendo e sendo o nosso Redentor, e sendo o Messias que foi prometido, tá? Uma vez que nós temos então Pai, Filho e Espírito Santo, nós entendemos aqui que aquele que é o Redentor, que é Jesus Cristo, existe uma existência anterior à existência. A existência que nós conhecemos, a dele é anterior a essa. Então, no Antigo Testamento, é falado a respeito de Jesus. É falado a respeito do momento que ele viria, antes de ele vir, né? Então, se nós pegarmos Miqueias 5,2, o texto está lá. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não está falando de um rei. E nenhum rei saiu, né, da forma como saiu o nosso Senhor Jesus Cristo ali de Belém, né, para reinar eternamente. Nós sabemos que tem a questão de Davi, né? Davi é de Belém também, ele também reinou, mas ele recebeu a promessa da descendência eterna no seu trono. E essa descendência eterna no seu trono se cumpriu com Cristo sendo o rei, né? Então a gente fala que Davi foi o segundo maior rei de Israel, porque o primeiro foi Jesus, e Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi, né? E aí ele assume eternamente o trono. E tem muitas informações nesse versículo, né? Muitas coisas interessantes que a gente pega como detalhes. Você pega, por exemplo, a palavra Belém, no original hebraico, é Betelehem, que significa casa de pão. E Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele nasceu numa cidade, né, que tem o nome como sendo casa de pão. Só que também é chamada de Efratá, né? Efrata. E Efrata é frutífera. E ele é o fruto da árvore da vida que estava no jardim. Então, o próprio local de nascimento de Jesus já é um local profético. E ele não recebeu esses termos de ser o pão da vida, de ser o fruto da árvore da vida, porque ele nasceu em Belém. É porque ele é o Senhor Redentor. E aí, quando a gente vê um movimento profético aqui, fala, puxa vida, olha só que interessante, um detalhe profético, né? E aqui diz que é desde os dias da eternidade. Da eternidade. E em Colossenses 1,16 fala, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nesse momento aqui, a gente vê que, assim como João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E aí depois fala, tudo foi criado por intermédio dele, sem ele nada do que existe viria a existir ou veio a existir. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Então, através dele tudo foi criado. Cai por terra essa história de seu arcanjo aqui, né? Que nós falamos esse versículo aqui na hora que a gente viu ali o vídeo. Mas ele é o Criador. Mas como que ele é o Criador? A gente falou, do Pai emana poder, o Espírito inspira e o Filho é a obediência. E a obediência é exatamente a atitude, a ação, né? Por isso que ele é o Verbo. E através dele todas as coisas foram criadas. Então Jesus, ele já é o Senhor muito antes de ele vir ser o nosso Senhor. E é por isso que nós falamos, nós não temos um Deus, né, que veio a ser homem para se tornar Deus. Porque ele já era Deus. Jesus não precisava vir aqui. Jesus não precisava se manifestar como filho do homem. Ele não precisava vir aqui para se engrandecer do que quer que seja. Porque na verdade ele não se engrandeceu, ele foi humilhado. Aos olhos humanos, ele foi arrebentado, foi humilhado. É isso que aconteceu com ele. Nós sabemos espiritualmente, nós sabemos em todo o plano de Deus o que aconteceu com ele. Isso é loucura para o mundo. Mas o mundo olha para ele e vê um profeta que foi arrebentado, foi morto e acabou ali.
né? Agora, de fato, ele não precisava vir. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que precisava vir nos resgatar, né? Mas o que aconteceu é exatamente isso. O próprio Deus, que nos amou tanto, Ele era o único que podia vir nos salvar. Era o único que poderia vir aqui e nos resgatar de volta para Ele. E nos levar de volta ao seu amor. Então, nós tínhamos uma condição até o pecado. E essa condição, o Senhor disse, dominai sobre toda a terra. E Satanás estava aqui. Então nós dominávamos sobre os peixes, sobre os animais, sobre a barata. A barata não dominava a gente. A gente via uma barata e saia gritando, gente. Você acredita nisso? Eu acho que ninguém grita quando vê lagartixa também, né? Eu acho que não tem nojinho de lagartixa, essas coisas, né? Barata, né? Não. Só minhas filhas que tem, né? Vê uma joaninha que quer pular pela janela, por causa da joaninha, gente. Vai ver. Mas tudo bem. A Amanda é escandalosa, mas tudo bem. Mas os homens dominavam sobre tudo. E inclusive sobre o diabo, porque ele teve que se disfarçar para conseguir enganar ela. Só que quando o homem cai, aí esse mundo jaz no maligno e o diabo passa a oprimir o homem. E o homem não tem força contra o diabo. Ele não tem força, porque ele está longe de Deus. Mas quando, depois, 8.000 anos depois da expulsão do Éden, quando o véu é rasgado, né? E aí o homem tem livre acesso de volta a Deus, ele se conecta novamente com o Senhor, aí ele volta à condição de andar sobre a face desta terra e ter autoridade sobre todas as coisas. Mas nós não ousamos ter autoridade por nós mesmos. Nós sempre falamos em nome de Jesus, porque nós honramos aquele que nos resgatou. Nós honramos aquele que veio e foi o nosso Redentor e nos levou de volta à condição que Adão tinha antes do pecado. Então nós não medimos as nossas palavras. É em nome de Jesus. E é nesse nome, e esse nome é poderoso. Só que o nome de Jesus é poderoso e eu tenho que ter autoridade. Então eu tenho que ser filho, né? O nome de Jesus é poderoso, mas se eu não tiver autoridade, não dá para usá-lo, né? Enfim, então, mas é isso. Então nós temos o nosso Senhor, desde antes, né, de todas as coisas acontecerem, ele já era Senhor. Ele já era o Senhor de todas as coisas. E aí ele vem até nós e ele nos restaura a Ele. Esse é o motivo. Ele nos levar para Ele. É por isso que todas as coisas foram feitas. Ele não tem interesse nesse mundo. Ele não gosta de plantinha, borboleta. Não põe no grupo fadinha, né? Bom dia, põe uma fadinha. Não, gente, né? É assim, que Jesus te abençoe nesse dia, que seu dia seja fantástico e tal, né? Então, o Senhor, ele não se impressiona com o campo, com as flores, com os pássaros, nada disso. Ele criou tudo isso. Mas ele se impressiona com um coração quebrantado diante dele. Um coração que ele resolveu não controlar. E esse coração não controlado por ele, derramado diante dele. Isso não tem algo que mova mais o coração de Deus, que toque mais o coração de Deus do que isso. E volta a falar, nós inferiores aos anjos, fazendo aquilo que Lúcifer, com toda a sua glória, não foi capaz de fazer. Isso toca o coração de Deus a ponto de ele parar o que quer que ele esteja fazendo e ele olhar para nós. Ah lá, meu filho, está me adorando. Ah lá, meu filho, está me buscando. O problema é se ele falar, ah lá, meu filho, está me vendendo. Aí é duro, né? Aí é duro. Ah lá, meu filho, está me usando. Aí é duro. É isso que a gente não pode fazer. Muito bem. Gente, eu não estou pregando, estou dando aula, né? E aí é o seguinte, ó. Aí existe também a autoconsciência do próprio Senhor Jesus, né? O próprio Jesus, ele se declara, né? Que ele era igual ao Pai, que ele é o Pai, ele traz isso. E é por isso que os fariseus odiaram, porque não entenderam isso, né? Então Jesus, ele tinha uma consciência própria, né? De que ele era divino. E o texto em Filipenses fala que ele se destitui da sua... O que é se destituir da sua glória? Então ele estava numa essência com o Senhor, e com o Pai, o Filho e o Espírito numa unidade na sua essência. Ele sai dessa unidade e se manifesta como homem.
E nessa manifestação ele não perde o poder de ser Deus. Ele continua sendo Deus, mas ele não usa o poder de Deus. Ele não ousa usar. Ele não teve por usurpação. O texto fala, mesmo tendo a mesma natureza que Deus, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Então ele, sendo Deus, manifesto como filho do homem, ele não usou uma centelha do poder dele. Ele nunca curou ninguém com o poder dele. Ele nunca expulsou demônio com o poder dele. Ele nunca ressuscitou ninguém com o poder dele. Ele nunca andou sobre as águas com o poder dele. Nada. Ele fala para Filipe, as obras que eu faço, as palavras que eu não digo por mim mesmo. As obras que eu faço é o Pai que faz através de mim. Ele chega no túmulo de Lázaro e fala o que? Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu, aliás, o Senhor me ouve. Eu só estou falando isso para que saibam quem é que está fazendo a obra. Não saiu de Cristo. Uma única coisinha saiu de Jesus. A entrega dele até a cruz. Isso saiu dele e não foi o poder de Deus fluindo através dele. Isso foi ele como homem. E ele como homem é aquilo que eu e você somos. Imagina você, se você olhar para você e falar assim, não, eu vou fazer, só que tem que retroceder, eu tenho que voltar sem ir, não pecar nunca. Mas é isso, é a fé em Deus e ele foi o canal. E ele fala para nós o que depois? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará obras maiores que eu vou pôr o Pai. Ele não fez sendo Deus. Se ele fosse Deus fazendo a obra, ele estaria mentindo, porque eu não sou. Como é que eu vou fazer a mesma obra? Eu não sou Deus. Nunca foi ele. Ele só foi canal, assim como nós somos o canal. O mesmo poder. Jesus ele tem a petulância de falar que eu faria a obra maior que ele. Olha que petulância. Não, você vai fazer a obra maior que eu fiz. Tudo bem? Vamos fazer? Fazemos já? Estamos fazendo? Não. Nem perto. Que igreja é essa então? Que essa é a igreja que ele constituiu. Ao invés de fazer a obra maior que ele está fazendo, o que a gente está fazendo? Vendendo vassoura, vendendo sabonete, vendendo lencinho, vendendo toalha, não é isso? Nós não, porque nós não fazemos isso aqui. Ah, mas viu, gente? Isso, em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Mas já fizemos campanha de tabuinha, campanha de lencinho, campanha de vasinho, fizemos campanha, mas tudo foi assim, demos, né? Era lúdico só, não era para vender, ganhar dinheiro e ficar rico. Vamos para fazer. Pastor, na Santa Casa do Trabalho, eu dava meu testemunho, na cura do câncer, quando recebi de Deus, a pessoa foi curada. Só que eu vi o testemunho. Mas viu? A pessoa foi curada. Olha, eu vou falar uma coisa. Ora pela pessoa que está precisando. E eu vou falar assim. Quando você vai orar por uma pessoa que está precisando, dentro de você tem um turbilhão. Tem um pensamento assim, viu? Será que eu oro? Será que eu não oro? Será que vai acontecer? E se não acontecer? E a vergonha? Será que eu estou envergonhando Deus? Será que eu posso? Será que eu tenho poder? Será que eu não tenho poder? Não, você não tem poder. Sabe? Você deve, não é que você pode, você deve. Tá? Por quê? Porque quem tem poder é Deus e é Ele que vai fazer. E se Ele curar na hora, é milagre. E se Ele não curar na hora, também é milagre. Porque existe um propósito. Porque muitas vezes a gente ora e é curado na hora. Falando de nós, eu vou orar para mim mesmo. E muitas vezes eu oro e depois de algum tempo, porque o Senhor está me falando, tem um negócio lá que você tem que fazer. Então tudo tem motivo, tudo tem propósito diante do Senhor. A cura instantânea ou a cura que vai demorar tem propósito. E a gente tem que entender isso e nós não controlamos. Ora pela pessoa, para aquilo que ela está precisando. E creia. Se ela vai receber na hora ou se vai demorar, é o relacionamento dela com Deus. Mas eu não posso me calar. E eu não posso pensar na minha vergonha. Eu vou passar vergonha, eu sou de Jesus, eu vou lá, vou orar, a pessoa não vai ser curada, vou ter vergonha. Não é você que faz. E sabe o que é vergonha? É ser pendurado pelado numa cruz, ensanguentado e defecando na cruz. E foi assim que Jesus morreu. Isso é vergonha? Como é que eu vou ter vergonha? De ir lá e abençoar alguém? Faz a parte. Não se importe com o resultado. Eu percebo que Deus me colocou no hospital também para ter essas oportunidades. Entendeu? É isso. Ora e fala para a pessoa, crê em Deus que você vai receber. E se a pessoa não receber na hora, depois ela recebe, depois ela liga, depois ela fala. E é isso. Só desmancha assim, só de ouvir. Às vezes a pessoa está doente, a igreja ora,
e a pessoa não é curada na hora, é curada depois de uma semana. Por quê? Alguma coisa era com a pessoa? Não, era com a igreja, que não orava uma semana direto, fazia tempo. É para a igreja. A gente não sabe. A gente só tem que entender que a gente tem que fazer. É isso. A gente tem que fazer. Jesus ele nunca disse que ele era Deus, mas quando ele fala sobre os seus anjos, né, sobre o seu reino, quando ele fala do poder que ele tem de perdoar os pecados, de julgar a terra, quando ele ensina, vocês nunca se perguntaram por que Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo? Ele fala 2 vezes, em verdade vos digo. Por quê? Eu não podia falar só em verdade. Se quer ver uma coisa que irrita, você está conversando com alguém, a pessoa fala assim, não, mas na verdade, quer dizer que é mentira que eu estou falando? Não, mas na verdade, viu? É mentira que eu estou falando então? Né? Mas Jesus não falava isso, Jesus falava assim, em verdade. Por quê? Porque estava determinado no céu e eu testifico. E eu e o Pai somos um. Em verdade te digo. Era isso que ele fazia. Porque o Pai havia liberado. E ele estava concretizando. Em verdade te digo. Na verdade do Pai, na verdade do Filho. Na verdade de um único Deus. Viu? E essa autoridade ele tinha, né? E ele fala que ele tinha poder sobre a morte. E também a pré-existência dele, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Ele fala. Então esses versículos todos também para nós acompanharmos, né? Está na apostila, está nos vídeos que a gente fez. Esses slides eu não coloquei para vocês no grupo, eu vou colocar, tá? Para vocês terem, para não precisar ficar copiando, né? Bom, continuando, né? A gente fala que Jesus fala eu sou, né? Então olha que interessante. Ele fala eu sou o pão da vida. Deus abençoe. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Só que cada vez que ele fala um eu sou, o que ele está falando? Quando Moisés pergunta para Deus assim, a quem eu direi ao povo que me enviou? Aí o Senhor fala, diga que o eu serei te enviou, né? Porque eu serei o que serei. E a gente fala, eu sou, o eu sou te enviou, mas a forma correta da conjugação é o eu serei, porque ele está falando, eu serei aquilo que o meu povo precisar que eu seja, eu serei aquilo que a situação exigir que eu seja, e eu serei aquilo que eu quiser ser. Eu serei o que serei. E aí a gente vê os nomes de Deus, ele sendo aquilo que precisava, ele sendo Jeová Jiré, ele sendo Jeová Rafá, ele sendo Jeová Nissi, ele sendo Sidekenu Yavé, ele sendo Jeová Shalom, ele sendo aquilo que toda a situação precisava, né? E ele entra na situação e resolve, porque ele é a resposta. E aí quando Jesus ele fala, antes de Abraão existir eu sou, dizendo que eu sou o que Moisés disse, mas ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou o que o mundo precisa que eu seja também. Eu e o Pai somos o mesmo. Só que eu precisei vir me manifestar como filho do homem, porque eu preciso realizar um sacrifício para que vocês sejam definitivamente resgatados, né? Mas é a mesma forma de falar. Jesus também foi aquilo que nós precisávamos, e ele é hoje aquilo que nós precisamos. O que eu precisar, ele é. E ele tem a sua identificação com o Pai, né? Eu e o Pai somos um, somos o mesmo, se manifestar no Pai, vai se manifestar no Filho, tá? Enfim, enfim, tem os versículos todos, né, para serem analisados em relação a essa consciência que Jesus tinha de quem ele era. E temos os testemunhos também de todos os escritores, né? João escrevendo que Jesus era o Verbo, né? No princípio era o Verbo. Hebreus falando que o Senhor se manifestou através de Jesus nesses dias. Paulo falando o que a gente falou agora, né? Por intermédio dele, tudo que precisava ser feito se fez, escrevendo aos Coríntios, tá? Segundo Timóteo fala que ele é o primogênito de toda a criação. Então, todos os escritores do Novo Testamento falam que Jesus era aquilo que em Deus era, em Deus existia, né? Isso. E nós temos aqui, ó, profecias e cumprimentos.
nós temos aqui associação de Jesus, afirmações relativas a quem é Deus e aquilo que Jesus é. Então nós vamos encontrar, por exemplo, no Salmo 45, para a gente abrir um pouquinho a Bíblia. A gente está chegando no final da aula, tá? Então, por exemplo, Salmo 45, 6 e 7, para você entender o que está acontecendo aqui. Alguém abre em Hebreus 1, do 8 ao 9 já. Quem achou o Salmo 45, 6 e 7, lê para mim, por favor. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. 8 também, né? 6 e 7. 6 e 7. Era o 6, o 6 e 7. O 6 teu trono, ó Deus, subsiste para todo o século. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Isso. Da justiça e odeia a iniquidade. Isso. E o que fala lá em Hebreus 1, do 8 ao 9? Mas o filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Mas ao filho disso. É isso? No começo? Mas do filho disso, exatamente. Então notem que aquilo que no Salmo fala em relação a Deus, em Hebreus fala em relação a Jesus. E é isso que esses textos falam. Falam em relação aqui a Jeová, mas falam em relação a Jesus. Quer dizer, Jeová é Jesus, Jeová é Jesus, Deus é, né? Jesus, ele é a manifestação de Deus. Você vai ver a mesma coisa. Vamos ver de novo aqui, ó. O Salmo 102, do 24 ao 27. E alguém deixa em Hebreus 1 do 10 ao 12 aí. O que fala o Salmo 102, 24 a 27? Diga eu não me leves no meio dos meus dias, cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Isso, mas tu permanecerás. Com uma vestes envelhecerão, com roupas os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e teus anos não nunca terão fim. Amém, até aí. E o que fala em Hebreus 1, do 10 ao 12? E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Como um manto, os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Então notem uma coisa. Aquilo que se fala em relação a Deus é aquilo que se fala em relação a Jesus. Por isso que o autor de Hebreus, ele não também se identifica. Porque ele está trazendo verdades absolutas para um povo incrédulo, o povo de Israel. E ele, a ponto de ele chamar esse povo de Israel de hebreu. Escuta aqui, ô escravos do Egito. E esse povo já era liberto, já tinha sido liberto, já tinha sido um povo soberano, já tinha tido o seu desenvolvimento, foi conquistado por Roma agora, está sob o domínio de Roma, mas eles não são mais escravos do Egito. E o escritor fala com eles como se eles ainda tivessem mente de escravo. E ele traz verdades absolutas. Ele fala, olha, o Senhor Jeová é Jesus Cristo. Então, notem isso e falam. Agora, se eu pegar um salmo só e atribuir para Jesus, é fácil, é só ler o salmo e atribuir. É só ler o texto e atribuir. Mas vocês acham que Deus vai permitir isso? Deus vai permitir que alguém blasfeme falando que ele é uma outra pessoa? E ele mostrou isso no Antigo Testamento todo, que ele não permitiu. E sempre que aconteceu isso, o Senhor ele entrou ali, né, e ele não permitiu que isso acontecesse. Mas quando fala de Jesus, é claro que Jesus sou eu. É claro que é exatamente isso, né? Então, nós temos aqui afirmações em relação a quem era Jeová e quem foi Jesus. E é a mesma afirmação para os dois, né? Biblicamente aqui agora, né? Com esses textos bíblicos que nos confirmam isso, tá? Mostrando uma divindade
de Jesus aqui, né? E aí nós temos nomes divinos atribuídos a Jesus. Então nós temos, Jesus é um nome comum, tá, gente? É como se falar Pedro, como se falar Paulo, João. Jesus é um nome comum, né? Mas a Jesus é atribuído nomes divinos, como aqui o Logos, né? Verbo, ou como sendo Messias, né? Que é Cristo, que é ungido, Senhor, mas um Senhor divino, que é Kyrios em grego, Filho do homem, Filho de Deus. São todos termos divinos que Jesus recebeu, né? Na sua como identidade para ele. E aí tem também aqui, ó, as implicações em relação à divindade de Jesus. Então, primeiro, podemos ter conhecimento real de Deus. Ele fala para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco que você ainda não me conhece. Filipe fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele fala: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que ainda não me conhece. Quem vê a mim vê ao Pai. Então ele está afirmando, né, a divindade dele, aquilo que ele veio trazer, a presença de Deus novamente aqui. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu único filho, né? E filho dele, né? Do Senhor. Então, João 3,16 é a nossa redenção. E também, né? Falando aqui em relação à humanidade separada pelo pecado, religado por iniciativa do próprio Deus, os itens 2 e 3 aí. E Cristo merece o nosso louvor e adoração. Então, o texto de Filipenses fala: por isso também Deus o exaltou sobre maneira e deu o nome que é acima de todo nome. Então, até quando a gente lê ali os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, o Senhor nunca permitiu que ninguém fosse adorado a não ser Ele. Primeiro mandamento, né? Eu sou o teu único Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, o segundo mandamento, não as adorarás. Então, você pega Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas quando chega em Jesus, né, nós temos aqui que o Senhor exaltou sobre maneira e deu o nome sobre todo nome, né? E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Então, ao nome de Jesus, nós nos dobramos e adoramos ao nome de Jesus, adoramos ao Jesus que conquistou todas as coisas, né? Que recebeu todo o poder, lhe foi dado nos céus e na terra, e nós adoramos a Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então nós não adoramos um outro Deus, porque não é permitido. Deus nunca permitiu adorar um outro Deus. E nós adoramos a Jesus, Ele é Deus, né? Então todas essas argumentações trazem a implicação da divindade de Jesus, né? E aí são as heresias que eu falei para vocês, né? Falando contra. Então se pega aí o ebionismo, por exemplo. Jesus era homem comum, ele possuía dons incomuns, ele era um X-Men, né? Nessa versão, ele era um X-Men, tá? Eles rejeitam o nascimento virginal, né? Maria não podia ser virgem para que Jesus nascesse, e o Cristo encarnou-se em Jesus somente por ocasião do batismo, né? Então são as doutrinas do ebionismo ali, tá? Só que isso pretendia resolver a questão da divindade de Jesus e a concepção monoteísta de Deus. Se Deus é um, como é que tem Jesus? Sem falar do Espírito Santo. E é aquilo que a gente falou, né? Não tem explicação material, física, né? Temos aqui também o arianismo que eu falei para vocês. Jesus era um ser criado, ele foi criado por Deus, apesar de ser o mais elevado dos seres, portanto não era divino e não tinha existência própria, tá? Então o arianismo fala que Deus foi criado. Uma vez um jovem me perguntou, ou eu estava dando aula, ele comentou, ele falou assim: eu pensei que Deus tinha feito Jesus e que os dois aí tinham feito o Espírito Santo, porque são doutrinas que se recebem de outros lugares, né? E não, o Pai, o Filho e o Espírito são um eternamente na sua existência. Isso é aceitação. Nós nunca vamos conseguir responder isso, explicar isso, né? Mas nós não podemos separar isso também, não tem como, tá? E o arianismo então fala que ele foi um ser criado e entra aqui, né, dentro da linha, ele ser um anjo antes de ser Jesus, tá? Aí fala do concílio, onde eles falaram a respeito disso daí. Fala que as testemunhas de Jeová acreditam nisso. Aqui fala sobre a cristologia funcional.
A cristologia funcional é a porta de entrada da teologia da uma vez salvo, sempre salvo, tá? Então aqui, a doutrina moderna do século passado, né, que dá ênfase ao que Jesus fez e não ao que ele é, alegando ser este o destaque do Novo Testamento. Essa doutrina, entretanto, despreza uma porção significativa de conceitos ontológicos, né, a essência, a natureza de Cristo sobre Jesus, que são apresentados de modo explícito, tá? Como ele sendo perfeito, como ele sendo santo. Então essa cristologia funcional, ela se une a um cristianismo racional que existe, o racionalismo cristão, e aí junto com o racionalismo cristão eles passam a ter ideias concretas a respeito de Jesus, a respeito daquilo que ele fez, a respeito de que se ele morreu na cruz, então a salvação é garantida, ninguém perde a salvação, e aí tem uma série de heresias que fluem dessas heresias, né? O nestorianismo, Jesus era duas pessoas distintas, e aqui eles resolvem o problema, resolve o problema não, aqui que eles introduzem a mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha duas pessoas distintas. Então eles resolveram. Não, Jesus ele era Deus, mas ele também era homem. Não é que ele era um Deus homem que se anulou, né, e se esvaziou de sua glória. Não, ele era os dois. Ele era Deus e ele era homem. Como homem, né, e esses dois, ele como Deus e ele como homem, ele é Deus. Mas para ele nascer como homem, ele teve que nascer da mulher, Maria. Então, como ele é Deus, então Maria é a mãe de Deus, né? Por quê? Porque quer seja ele Deus, quer seja ele homem, ele é o mesmo Deus. E como ela deu a luz a ele, então ela deu a luz a Deus homem. E aí eles introduzem a doutrina da mãe de Deus, tá? De chamar Maria de mãe de Deus. Mas nós não temos Jesus sendo duas pessoas distintas. Ele é uma pessoa só, que se esvaziou da sua glória, se manifesta como homem, com o poder de ser Deus, não usa esse poder, se entrega, né? E recebe um corpo glorificado ainda. Ele ainda não voltou à essência de ser Deus, ele ainda está se sacrificando por nós. Porque cada vez que a gente ora e os anjos levam as nossas petições até o Senhor, ele fala: Pai, eu trago a marca da prova daquilo que é difícil, mas daquilo que já foi pago. E ele voltará dessa forma. Então ele ainda se sacrifica por nós, né? Mas sendo a mesma pessoa. E o eutiquianismo fala: não é fácil, Jesus tem uma natureza mista, é um rosbife, né? Os caras inventam. Bom, mas é só para a gente saber que existem aí muitas teorias que negam a divindade de Jesus, e nós não podemos negar a divindade de Jesus. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele recebeu a autoridade como filho do homem depois do que ele fez por nós, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele se esvaziou sim da sua glória, o que é talvez uma das coisas mais difíceis que possa acontecer. Ele vendo pessoas sofrendo, né? Então ele orava ao Pai para que o Pai pudesse curar, para que o Pai pudesse vir, para que o Pai pudesse... E ele fazia isso e ele se cansava com isso. Chegava uma hora que ele precisava descansar. Mas se ele podia falar assim: não, eu vou voltar à minha natureza de Deus e eu vou ajudar todas as pessoas. Ele não podia fazer isso, porque aí nós não teríamos mais a chance de ter a redenção eterna. Então ele se sacrificou por nós. Então, o que fica para nós aqui? Cristo, ele se manifestou como homem, mas ele já era eterno, né? Já era o próprio Deus. Ele nunca deixou de ser Deus quando se manifestou como homem. Ele continua sendo Deus hoje naquilo que ele estar à destra do Senhor, à destra de Deus, né? E é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, e ele é o motivo, né, de nós acreditarmos que tudo isso vale a pena, é real, porque ele pagou para que nós voltássemos à eternidade com o Senhor. Quando ele voltar, ele nos levará ao Senhor na sua glória eterna. E o texto fala assim: e quando tudo estiver consumado, ele entregará o seu reino ao Pai. E quando ele fizer isso, ele volta à sua essência com Deus. E tudo continua tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas a história de redenção foi contada já. E isso a gente nunca vai esquecer, tá? Então,
o nosso Redentor, o Messias, que já veio, né? Ele é o próprio Deus, tá? Ele nunca deixou de ser Deus, ok? Na constituição de Trindade que a gente falou.